Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um estudo aprofundado da doutrina espírita aqui no canal do Tomás de Aquino. Sejam muito bem-vindos e hoje, dando continuidade, na verdade, iniciando o módulo 4, nós vamos começar a compreender as curas que Jesus realizou. Então, tanto que o módulo ele está intitulado como Aprendendo com as Curas, né? Que isso é fora da doutrina, é conhecido como milagres, né? Os milagres que Jesus realizou. Mas nós já sabemos que nada mais é do que a manipulação dos fluidos, né? Que Jesus sabia como ninguém a manipular os fluidos. Então, hoje nós vamos dar início, né? E nesse roteiro 1, nós vamos falar sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, ou Cafarnaum, né? Falar um pouquinho sobre esse episódio na vida de Jesus, enquanto permaneceu conosco aqui na Terra. E dentro dessa lição, nós vamos ver, tem como objetivos, né, explicar a cura do paralítico de Cafarnaum, que está lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 3 a 12, à luz da doutrina espírita. Então, é dessa forma que nós vamos procurar entender esse milagre, entre aspas, que Jesus realizou, e as ideias principais que esse roteiro nos traz é nos dizer que o paralítico de Cafarnaum, ele era um espírito em expiação, tá? Nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, e no caso dele está caracterizado como um espírito em expiação. Num corpo entrevado, ele resgatava os erros do passado. O sofrimento resignado lhe abrira o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. E, por fim, ele desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Olha só, a transformação moral, né, através da fé que vem nos exemplificar o paralítico de Cafarnaum. Isso está lá no livro Evangelho dos Humildes, capítulo 9, autor o Eliseu Rigonati. E a afirmação de Jesus, outra ideia principal é nós observarmos que a afirmação de Jesus, filho, perdoados estão os teus pecados, indica o término da expiação do doente, em decorrência da manifestação da lei de causa e efeito. Então, é uma grandiosa lição para todos nós, porque vai nos despertar realmente, né, para a verdade de que se nós estamos aqui em provas ou em expiações, nós podemos ser atendidos, né, nas nossas rogativas e, de repente, mudar o nosso destino. Tudo vai depender realmente do nosso desejo íntimo de nos transformar e da nossa fé em Deus. Então é isso que nós vamos ver aqui hoje, né? Então eu convido vocês agora, nós trouxemos uma mensagem para lermos juntos, que eu acho que é importante, é necessário para que a gente possa realmente compreender essa lição maravilhosa. Então eu convido vocês neste momento para compreendermos essa linda mensagem que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Onde o Emmanuel nos diz o seguinte. Ele nos fala, baseado no livro de Marcos, capítulo 2 a 4, onde Marcos diz: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E o Emmanuel vem interpretando essa passagem. Nos diz, muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação. Outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia,
para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar no encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Belíssima lição, né? E isso já é uma introdução daquilo que nós vamos receber essa noite, né? Através dessa lição maravilhosa do roteiro 1, Paralítico de Cafarnaum. Então, mais uma vez, a boa noite a todos que estão chegando, né? E eu lhes peço neste momento que preparem seus corações para que nós possamos orar e agradecer a Jesus por essa maravilhosa oportunidade que todos nós recebemos de estudar o seu Evangelho. Então, vamos unir os nossos pensamentos neste momento, elevando a Jesus o nosso desejo sincero de aprender. Temos consciência, Senhor, que há muito, muito tempo nos convocas às lições renovadoras do teu Evangelho. Mais renitentes ainda, nós não percebemos o teu chamado. Então, com muita humildade, nós te pedimos que abra os nossos corações e as nossas mentes para sentirmos a tua presença em nossas vidas, através dos benfeitores espirituais que nos assistem, e, enfim, Senhor, despertarmos para o teu Evangelho que revive em nossos corações todos os dias. Abastece nossas almas, Senhor, de bastante amor, de vontade, de fé, e ajuda-nos a retirar dessa lição que hoje iremos estudar o conteúdo necessário para termos a condição de vencermos os desafios da vida, assim como fez o paralítico de Cafarnaum, e que, envolvido pelo teu amor, venceu sua grande expiação neste mundo de tanta dor. Permanece conosco e conduza, Senhor, o estudo dessa noite. Que assim seja. Então, vamos lá. Vamos, depois de orarmos, depois de podermos nos ver, né, diante dessa lição, eu lhes convido agora para que nós possamos desfrutar do conteúdo maravilhoso que o nosso estudo aprofundado vem nos trazer. Então, nossa proposta hoje é nós podermos sentir, podermos meditar e podermos vivenciar as lições do Evangelho. Vamos ao texto evangélico, do Evangelho. Então, aqui nós colocamos conhecendo o Evangelho. Esse texto nós vamos fazer a leitura corrida, porque depois nós vamos, cada parágrafo desses nós vamos estudando, nós vamos interpretando, nós vamos conhecendo e nós vamos meditando, ok? Então, o texto do livro de Marcos, capítulo 2, versículos 3 a 12, inicia assim. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram
o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. A ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Gente, se a gente se reportar àquele momento, nós conseguimos imaginar primeiro o tumulto, né, de vermos o paralítico descendo pelo buraco da casa, porque eles destelharam aquela casa, né, para poder colocar o paralítico ali aos pés de Jesus. Depois a gente que chegou, que teve aquela surpresa, né, como ele colocou, os escribas estavam ali naquele momento e ficaram realmente surpreendidos de Jesus dizer que os pecados do paralítico estavam curados, se somente Deus poderia curar. Mas Jesus, afirmando a eles quem ele era, ele não só perdoou os pecados, como também mandou o paralítico se levantar, pegar a sua cama, né, e andar. Então a gente imagina a surpresa de todas as pessoas, a ponto de olharem, glorificarem e dizerem: nunca vimos isso, né? Então o que girou em torno daquela cura? Como é que Jesus conseguiu fazer, né, aquele aleijado que estava paralisado, sem conseguir caminhar, andar? O que aconteceu neste episódio da vida de Jesus? Então agora nós vamos procurar conhecer essa história do Evangelho. Mas antes, vamos recordar um parágrafo que está na nossa mensagem inicial, onde Emmanuel nos diz assim: relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, e de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Tá? Então, se nós formos ler atentamente o relato de Marcos, ele vem nos revelar alguns ensinamentos. Tá? Então, vamos analisar esses ensinamentos que Marcos vem nos revelar. Ele nos diz que o desejo de ser curado, acalentado pelo paralítico. Ele queria muito ser curado. A fé dele era muito viva, era muito intensa. O dedicado apoio dos 4 amigos. Né? Então, foram 4 amigos que levaram ele, que subiram no telhado e baixaram ele até os pés de Jesus. As dificuldades que o doente e os seus amigos tiveram que enfrentar, porque o local onde Jesus estava sitiado pela multidão. Era muita gente, mas eles não se abateram com isso, né? E conseguiram cumprir a missão. A bênção da cura realizada por Jesus, porque, como nós dissemos, né? Diante da dúvida, da surpresa dos escribas, Jesus lhes questionou, né?
o que é mais fácil? Eu perdoar ou eu curá-lo e mandá-lo andar? E Jesus fez as duas coisas. E, por último, a oportuna lição que o mestre forneceu aos escribas em resposta à crítica que deles recebera. Tá? Então, esses ensinamentos nós já podemos destacar dessa passagem evangélica que Marcos, né, nos traz para que nós possamos refletir. Tá? Então, o que acontece? Na época de Jesus, as curas elas tinham um caráter religioso ou mágico, tá? Então era uma ideia, na verdade, equivocada que as pessoas tinham dos milagres. Era um caráter religioso ou mágico. Essa afirmativa está nesse livro, A Essência das Terapias, de Martin Claret. Tá? E por que isso acontecia? Porque naquela época havia um pouquíssimo desenvolvimento da ciência. A ciência ainda não estava plenamente empenhada para encontrar cura das doenças. E evoluindo esta, afastou-se radicalmente da religião por considerar as suas práticas supersticiosas, né? Então, pelo fato de não conhecer como que as curas ocorriam, né, a ciência tratou-as como superstição. Nos dias atuais, porém, sabemos que o apoio espiritual está sendo aos poucos aceito pela ciência. E em sua luta contra a doença, a medicina utiliza os mais variados procedimentos e sistemas para a recuperação da saúde e restauração do equilíbrio de um organismo doente, nos diz o autor. E isso é uma realidade, tá? Hoje nós sabemos que o próprio Sistema Único da Saúde no Brasil, ele recomenda, né, a terapia do passe, por exemplo. E existem muitos hospitais que utilizam essa energia, essa transmissão de energia espiritual, a fim de curar e acalmar os doentes. Então, já temos um apoio, né? Já temos uma aceitação da ciência nessa luta contra as doenças que acometem as pessoas. Tá? Naquela época, não. Tá? Naquela época, nem ciência existia. Então, Jesus veio na época certa. Sabe-se Deus lá, se Jesus viesse agora, nos dias atuais, como é que nós iríamos reagir, né? Então, as curas nos tempos de Jesus eram diferentes dos tempos atuais. Então, naquela época, as pessoas tomavam chá, colhiam ervas, né? Faziam até sacrifícios, tá? Mas Jesus veio e modificou toda essa ideia equivocada que as pessoas insistiam, né, em manter naquelas condições. Então, as curas realizadas por Jesus, meus amigos, elas têm como base a sua poderosa vontade, né? Jesus dizia que Jesus tinha a vontade e ele realizava. E suas elevadíssimas energias magnéticas e o grande amor que ele sentia pelos sofredores e desvalidos de todos os tempos. Então, Jesus sempre tratava com muito carinho, com muito amor as pessoas, né? A fim de lhes possibilitar o fortalecimento da sua fé. E Jesus exercia a sua vontade, a sua poderosíssima vontade e as suas energias magnéticas, a fim de conseguir, né, atingir o objetivo que era curar. Como em outros casos, nos diz Rodolfo Caligares, lá no livro Páginas do Espiritismo Cristão, há um impulso de sua vontade poderosíssima a que se mesclava grande piedade pelo sofrimento daquele homem, as disfunções orgânicas que lhe causavam a paralisia desapareceram por completo, podendo ele levantar-se de pronto e sair caminhando com desenvoltura, sem que subsistissem quaisquer resquícios da doença que até então o retinha preso ao leito. Então, Jesus, em função das energias magnéticas que ele envolvia a pessoa, ele tinha o poder de mudar a condição física, orgânica do ser humano, ajustando, né,
toda aquela condição da doença e curando essa doença, tá? Tudo é feito da sua vontade e do seu amor. Tá? Então, quando nós buscamos, por exemplo, na casa espírita, a terapia do passe, nós vamos movidos pela nossa fé. E o médium passista, ele tem que ter essa consciência. E essa é a postura que o médium passista precisa ter diante daquele paciente que está diante dele, né? É a sua vontade de curar, né? Envolvido por energias magnéticas, e investir um grande amor por todos os sofredores e desvalidos que lhes buscam, tá? E com certeza nós iremos, né, realizar talvez essas curas que Jesus realizava. Precisamos investir mais amor nesse desejo de curar, tá? Tudo bem até aí, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma opinião, eu gostaria que vocês fossem colocando aí no chat, tá? Que depois eu vou responder vocês, ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos ver agora a interpretação do texto evangélico conforme eu havia colocado para vocês. Agora nós vamos desmembrar o texto, tá? E vamos olhando parte por parte, para que nós tenhamos condições de compreender qual foi realmente o objetivo de Jesus. Vamos começar falando primeiro, né, do início do texto, quando Marcos diz que Jesus, estando naquele local, vieram ter com ele, aqui na interpretação do Evangelho, conduzindo um paralítico trazido por quatro. 4 pessoas vinham conduzindo o paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Tá? Então, a gente consegue mais ou menos imaginar essa cena. Tá? Então, nós voltando lá para o livro do Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes, no capítulo que trata do paralítico de Cafarnaum, ele nos diz que o paralítico era um espírito em expiação. Tá? Ele estava no processo de expiação. Num corpo entrevado, ele resgatava os erros do passado. E o sofrimento resignado lhe abriram o coração para o amor e despertara-lhe o desejo de viver nobremente. E, por fim, desenvolveu em seu íntimo a fé na bondade divina. Olha só que bonito, gente. Tá? Então, dá também para imaginar quantos doentes que estão realmente em expiação e, para que possam suportar suas dificuldades, a única coisa que lhes falta, muitas vezes, é a fé na bondade divina. Tá? Então, analisando primeiro essa frase, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Tá? Aqui nós vemos, e podemos destacar, a ação caridosa de 4 amigos que, superando todos os obstáculos, ajudaram o paralítico a chegar até Jesus. E ainda hoje nós sabemos da existência de pessoas, quando elas estão envolvidas por muito amor e solidariedade, elas continuam conduzindo ao Mestre os portadores de doenças, algumas tão graves que, à semelhança do paralítico de Cafarnaum, não podem sair em busca de auxílio por si mesmos, né? Todos nós, quantas vezes nós já não tomamos uma atitude procurando dar apoio a alguém que sabemos que está acamado, que está doente, que está precisando, né, do apoio a fim de poder se reerguer, não só físico, mas moral e espiritualmente. Então, o texto evangélico ele mostra também que a vida na Terra se caracteriza pela presença de sofredores de um lado e de benfeitores em número reduzido de outro. Estes benfeitores, representados pelos 4 trabalhadores anônimos, formam uma pequena equipe,
unindo esforços para que os obstáculos sejam vencidos, segundo os princípios da lei de cooperação. Olha que bonito isso, gente. A lei de cooperação. Trabalham em uníssono, sem medir sacrifícios, garantindo equilíbrio e atendimento aos que se encontram sob o jugo da dor e do desajuste, carentes de tratamento. Né? Então, a gente vê aqui, ele falando da lei de cooperação, eu lembrei que nós estamos estudando no nosso estudo, Mediunidade, Estudo e Prática, nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Tá? E nesse livro, Emmanuel fala da cooperação. E a cooperação é exatamente isso. Né? É quando as pessoas se unem em prol de realizar o bem, de fazer o bem. E aqui era uma pequena equipe, como ele fala, né? Trabalhadores anônimos, pessoas que se dispuseram a ajudar o paralítico. Cooperação também a gente vê naquele centurião, naquele soldado romano, né, que carregou a cruz de Jesus durante a ida de Jesus até o Calvário. Tá? E cooperação é isso, é nós estarmos realmente dispostos não a carregar a cruz do outro, mas ajudá-los nas suas dificuldades. Ok? Então, continuando na interpretação do texto evangélico, tá? Nós vemos aqui que o paralítico, aqui a gente já viu, né? O paralítico era um espírito em expiação. Tá. Então, já falamos também sobre essa questão da expressão, né? Vieram ter com eles, e vieram ter com ele. Revela que o título de benfeitor é concedido apenas aos que vivem na órbita do Cristo, que sabem conduzir os que sofrem até ele, encaminhando-os na direção do bem verdadeiro. Então, nem todas as pessoas conseguem, pelos próprios recursos, caminhar diretamente até o Cristo. Contam, então, com pessoas, né, de boa vontade e a dedicação de amigos que por elas intercedem junto ao Senhor. Então, aqueles que vieram ter com ele conduzindo um paralítico. Então, aqui Marcos, ele registra, né, a presença desses amigos, tá? A presença desses amigos que foram até Jesus. E lá na obra Jesus Terapeuta, né, de Cláudio Fajardo, ele nos diz que existem enfermidades que permitem a seus portadores buscar auxílios necessários por si mesmos. No entanto, devido ao agravamento do estado inicial, só podem ser superadas com o auxílio de outrem. Tá? Então, existem benfeitores em todos os momentos da nossa existência que podem nos ajudar a superarmos as nossas dificuldades. E não são poucas as dificuldades, tá? Não são poucas. As dificuldades que a luta renovadora oferece. Às vezes, os obstáculos eles se revelam como intransponíveis, em razão dos bloqueios que impomos a nós mesmos quando na busca do equilíbrio. Nós devemos nos ajustar aos lances da cooperação fraterna ou à orientação das medidas terapêuticas. Com perseverança e confiança no amor do Cristo, nós conseguiremos, porém, superar a multidão de dificuldades que surgem no nosso caminho. E isso é uma realidade, meus amigos. Porque, geralmente, quando nós estamos adoecidos, ou quando nós adoecemos, parece que tudo coopera para que a coisa piore. E se nós não encontramos almas boas no nosso caminho, pessoas fraternas que nos auxiliem, tá? Dificilmente a gente consegue sair de um estado de doença, de um estado de dor. Mas, conforme está colocado para nós, na interpretação dessa frase lá do livro de Marcos, existe grande distância entre a mentalidade paralisada nos processos de reajustes
e o auxílio operante do mestre, tá? Tem pessoas que elas estão doentes e elas adoecem muito mais em função da doença. Nós já vimos pessoas que, quando são acometidas por algum mal físico, elas caem em processos depressivos muito, muito graves, né? Piorando ainda mais o seu estado. Tá? Então, é importante considerar que esta situação, mente paralisada versus auxílio operante, se conjuga perfeitamente, não só no plano das relações interpessoais, como no íntimo de cada um. Sempre, meus amados, nós vamos ter alguém para cooperar conosco, para nos auxiliar. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Nós sempre teremos alguém que vai nos erguer, que vai nos levar até Jesus, superando a multidão de dificuldades que surgirem em nosso caminho. Então, nesse caso, isso acontece porque as viciações geradas pelas experiências infelizes no passado imprimem um padrão comportamental que desencoraja o esforço de se obter a cura, que muitas vezes deve ocorrer na forma de decisões ousadas e significativas. Na conquista deste objetivo, não se pode prescindir da vontade que alimenta pensamentos, palavras e ações edificantes, por meio dos quais angariamos forças para superar obstáculos. Tá? Então, nós sempre nós sempre teremos junto a nós pessoas que vão se dispor a nos ajudar, tá? Não existe doença nenhuma que não possa ser superada pelo poder da vontade e pela cooperação do próximo. Às vezes, esses cooperadores, esses benfeitores, eles surgem na forma até de médicos, né? Os médicos, muitas vezes sensibilizados com o estado de saúde das pessoas, são eles que vão vencer a multidão que se coloca entre nós e a solução do nosso problema. Então, o texto do evangelista Marcos, ele informa que os amigos do paralítico, eles não se deixaram abater quando estavam conduzindo o doente até Jesus, apesar da multidão. E, usando da criatividade, eles abriram um buraco no telhado por onde baixaram o leito em que jazia o doente. Então, eles iriam, de qualquer forma, eles iriam auxiliar aquele paralítico, tá? Porque havia essa intenção da parte deles de fazer esse bem àquele ser que buscava, né, a cura através de Jesus. Então, extraindo o espírito da letra, nós podemos afirmar que em todo o processo de auxílio, nós encontraremos naturalmente uma multidão de desafios. Entretanto, se existir sinceridade de propósitos, nós saberemos superar as dificuldades, identificando medidas alternativas. Outro ponto que merece comentário diz respeito à solução encontrada pelos 4 amigos para conduzirem o paralítico até onde Jesus se encontrava. Então, isso é a inspiração, né? É a inspiração que muitas vezes vem através do alto, para que nós possamos encontrar solução para as nossas dificuldades. Então, não existem doenças gravíssimas que não possamos encontrar a cura, tá? O poder da vontade, a fé em Deus e a cooperação do próximo nos leva a realizarmos curas milagrosas, né? É um milagre que acontece através do nosso merecimento, ok? Então, fica evidente que, para socorrer os necessitados, nós devemos elevar o nosso padrão vibratório, a fim de que sentimentos inferiores, como decepção,
ansiedade, angústia e por aí vai, não invalidem as nossas ações. Porque é o poder do nosso pensamento. Pensamento, vontade, são poderosíssimos, que vão mudar o quadro da nossa condição física, moral e espiritual. Porque a doença, ela habita esses três aspectos, tá? Então, subir ao telhado significa manter-se em sintonia elevada com os benfeitores que se encontram em planos superiores. O buraco no telhado pode indicar uma brecha que foi aberta nos condicionamentos mentais do doente, necessária para conduzi-lo definitivamente a Jesus. Olha que ensinamento poderoso, gente. Que lição maravilhosa para que nós possamos, quando em determinados momentos de desânimo, de decepção, de ansiedade, de angústia, nós possamos nos lembrar, né? Que existe sempre uma brecha nos nossos condicionamentos mentais. E é neste momento que os benfeitores espirituais haverão de aproveitar para nos reerguer, para fazer com que nós possamos encontrar soluções. Então, esta abertura mental no telhado, ela libera concepções cristalizadas e assegura o encontro com o mestre, cognominado de a luz do mundo. Então, nós percebemos que a firme vontade do paralítico encontrou ressonância na louvável disposição dos seus amigos. Que linda! Que maravilhosa lição, gente. Então, o que a gente pode tirar disso para nós, né? Que se nós estivermos em alguma condição que exija essa atenção, esse cuidado, essa busca pela cura, primeira coisa que a gente precisa fazer é arrumar a nossa cabeça, tá? Arrumar a nossa mente. Não adianta nós nos enterrarmos na dor, na dificuldade, no desânimo e no descrédito, porque nós só estaremos piorando ainda mais a nossa situação. Então, nós olharmos para frente e crermos, tá? Que para Deus tudo é possível. E nós temos condições, sim, de sairmos dessas dificuldades com as quais nós nos encontramos. Porque vamos encontrar cooperadores no nosso caminho. Mas os cooperadores nada poderão fazer, né, se não encontrarem ressonância em nós. Seja aquele dialogador fraterno, seja aquele médium passista, seja o médico que vai nos atender no consultório, tá? Seja o palestrante que vai nos trazer uma palavra de consolo, nada, nem ninguém poderá fazer por nós o que nós não fizermos primeiro, certo? É isso que Jesus está nos dizendo. Então, a sabedoria dos ensinos do Cristo mostra que em todo o processo de cura ocorre primeiramente uma subida. Então, eu estou aqui doente, mas eu quero melhorar. Essa já é a subida para o telhado, tá? No caso do paralítico, esta subida foi facilitada pelo auxílio dos seus 4 amigos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é preciso o espírito oferecer condições, vontade firme, para se libertar do seu passado de erro, claramente evidenciado na paralisia, resultante da manifestação da lei de causa e efeito. Maravilhoso, né? Uma lição assim que realmente renova até a nós que estamos aqui estudando essa lição. Sem sombra de dúvidas, o que Jesus realmente quer nos dizer é que nós, resumindo, né, a lição, é que nós precisamos sempre elevar o nosso padrão vibratório. Mesmo que nós não tenhamos recursos espirituais suficientes para nos mantermos num plano de vibrações elevadas, tá? Se nós elevarmos o nosso padrão vibratório, nós encontraremos ressonância no nosso próximo.
e eles vão nos levar aos pés do Mestre, sem sombra de dúvidas. Então, a renovação mental, tá, é a chave capaz de abrir essa passagem superior de que nos falam Marcos, para que ocorra a nossa descida no plano da cura definitiva. Porque quando nós subimos, nós captamos as vibrações do alto, né? Que elas são conquistáveis e aplicáveis quando nós descemos aos campos operacionais da luta cotidiana. Vamos pensar nisso, meus amigos, tá? Vamos sempre analisar as coisas de forma a trazer o benefício do ensinamento para a prática do nosso dia a dia. Mas vamos para a outra parte do Evangelho. Vamos meditar aqui sobre o que nos diz, né? Que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Então Jesus foi simples, ele leu toda a história de vida, a vida multimilenar daquele paralítico, e Jesus sabia, né, que aquela paralisia era uma expiação, era uma reparação de erros do passado daquele homem que estava diante dele. Então Jesus, ele atendeu o paralítico, fundamentando-se na fé revelada por este e na dos seus intercessores, dos seus 4 amigos, manifestadas em atos de coragem e de abnegação. A fé do enfermo e dos cooperadores, porque se eles não acreditassem, eles não iriam levar, eles não fariam todo aquele esforço. Não seriam inspirados, né? Já que não conseguiam passar por aquela multidão que envolvia Jesus, eles não seriam inspirados a subirem no telhado. Então, a fé do enfermo e dos cooperadores, tendo como base a misericórdia divina, culminou em concessão de nova oportunidade para a superação de débitos contraídos em existências pretéritas. Olha a providência divina presente e provada que existe em nossas vidas. Então, a expressão disse ao paralítico atravessa os séculos e chega ao presente, nos fazendo ponderar a respeito da força do magnetismo do Cristo, que, agindo com amor e sabedoria, concedeu nova oportunidade àquele companheiro. É o que mais nós gostaríamos, né? É o que mais nós desejaríamos. É termos este merecimento, porque as nossas dores não são só físicas, nossas dores são morais. E como muitas vezes nós temos dores físicas e morais, nós acabamos tendo dores espirituais, né? Somos assediados, sofremos investidas, porque não temos o nosso pensamento elevado e não conseguimos renovarmos mentalmente. Precisamos analisar como é que nós estamos diante da paralisia dos nossos sentidos. Como que nós vamos superar nossas provas e expiações? Então, muitas pessoas confessam a necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, se faz imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Tá? Isso é importante. É importante nós pararmos e analisarmos, né, como está sendo a nossa postura diante desses desafios. Nós estamos estendendo a nossa capacidade
dilatando os recursos que nós recebemos de Deus, para termos a coragem de marchar ao encontro de Jesus? Então, a afirmação de Jesus ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, expressa que ele, o Cristo, estava ciente do novo estado de alma do enfermo. Filho é expressão carinhosa aplicado ao homem renovado pelas provações, mais capaz de refletir os ensinamentos de Jesus nas suas ações e exemplificações no bem. Esse paralítico estava muito disposto a se transformar. Ele estava muito consciente que somente assim é que ele iria obter o merecimento da cura. Foi por isso que ele se apresentou a Jesus. Então, sabe este que, pela sua atividade no bem, ele pode provocar efetiva mudança de comportamento, desvinculando-se dos fulcros de sofrimento que o mantém prisioneiro na esteira das vibrações kármicas. Porque muitas vezes nós, pela nossa teimosia, né, por sermos rebeldes e renitentes ainda ao desejo de nos transformarmos, nós não conseguimos nos libertar dessas dificuldades. Tem pessoas que estão há anos, muito tempo, caminhando ou tentando caminhar nas pegadas do mestre. Frequentam o templo religioso, seja o centro espírita, a igreja, o templo evangélico, cumprem religiosamente, né, a sua presença nesses locais, orando, louvando, glorificando a Deus, pedem perdão, se entregam muitas vezes à emoção diante de uma palavra que lhes atinge o coração. Mas, ao sairmos desses ambientes tão preparados, com vibrações tão elevadas para auxiliar a nossa melhoria, nós esquecemos tudo que aprendemos ali. E esquecemos rapidamente. Porque no primeiro desafio ao nosso orgulho, nós reagimos. Reagimos e aumentamos ainda mais o nosso karma, a dificuldade que nós temos de nos melhorar. Então, nesse sentido, meus amigos, o perdão, ele só poderá ser decretado quando se conhece a extensão das causas e dos efeitos, dos agravantes e dos atenuantes que marcam o processo evolutivo de cada pessoa. Então, eu tenho aqui na minha mão todos os elementos necessários para encontrar a cura do meu corpo e da minha alma. Mas assim como eu tenho na minha mão essa escolha, na outra mão eu tenho outra escolha. E eu acabo sempre tendendo para a porta mais larga e adiando o meu processo, né, evolutivo. E é por isso que nós sofremos. E aí ele nos diz aqui: a este respeito, informam os espíritos superiores que o perdão é medida de inteligência e bom senso, que nos desoneram de vinculações complexas e indesejáveis. Perdoar é nos libertarmos. Nos libertarmos de quê? Das nossas dificuldades kármicas, que nós carregamos há muitas e muitas existências. Ok? Então, aí o Allan Kardec, ele vem nos dar uma explicação bem clara do significado das palavras do Cristo. Perdoados estão os teus pecados. Ele nos diz assim, que por meio da pluralidade das existências, ele, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existências anteriores. E assim,
até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são redimidos, equivalia a dizer-lhe, pagastes a tua dívida. A fé que agora possuis, ele deu a causa da tua enfermidade. Conseguintemente, mereces ficar livre dela. Fantástico. Lição maravilhosa. Presente em nossas vidas, provada através dos registros dos livros dos discípulos, que Jesus reconhecia sim quem era merecedor da cura. E deixou-nos aqui a lição para que nós possamos aplicar na nossa vida. Então vamos sentir, né, essa lição, sentir o Evangelho. Tá? Vamos para outra passagem, né? Outra partezinha lá da nossa passagem evangélica. Ele nos diz assim: e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Olha só. Então estava aquele pessoal ali sentado, só observando, né, o que estava acontecendo, e estranharam quando Jesus, a primeira coisa que Jesus falou, né? Teus pecados estão perdoados. Então eles duvidaram da capacidade de Jesus de perdoar os pecados. Então quem se dedica ao esforço de superação das próprias imperfeições se defronta com as reações voltadas contra os propósitos de melhoria. Tais reações se caracterizam os interesses imediatistas, as tradições ou o apego, né, que eram simbolizadas por aqueles escribas assentados citados no texto. Então, tem pessoas que duvidam da nossa capacidade de superação. E é igual aquele ditado popular, né? Tem um para te levantar e 10 para te derrubar, para te puxar para baixo. E isso é uma realidade. É assim que é a nossa vida, né? As pessoas, elas estão muito mais envolvidas nos interesses imediatistas, nas tradições, no apego, né, do que em desenvolver a fé. A fé no poder da solicitude de Deus, né? E no desejo de Jesus de curar aqueles que têm merecimento. Então, nós sabemos que não é fácil desativar esses elementos, muitos dos quais já fixaram moradia na nossa mente, já estão incrustados, né, na nossa mente, ao longo das nossas vidas multimilenárias. Acrescentamos que as manifestações de desânimo, de rebeldia e de resistência às mudanças também nos mantêm acomodados. Tem pessoas que não acreditam em si e não acreditam nos outros. Então, acham impossível, né, que se possa realizar algum bem para auxiliar alguém. Esse estado de acomodação, ele representa outra forma de imobilidade, além da física, observada no paralítico. Os outros, os escribas assentados, ainda que parcialmente mobilizados pela vida que levavam ou pelas aquisições que possuíam, eles poderiam ainda fazer escolhas mais acertadas, abrindo o templo da alma a uma melhor compreensão da vida pelo culto do bem e do amor, favorecido pelo trabalho regenerador. Gente, para a gente poder entender como é que isso se processa, tá? Nós vemos que, geralmente, quando estamos reunidos em qualquer ambiente, templo religioso, onde se sente a presença, né? A presença de Jesus, nós sentimos que há uma mudança no ambiente.
E ali onde estiver uma ou mais pessoas orando, falando de Jesus, ali Jesus estará. E é utilizando a ressonância das pessoas no bem que Jesus consegue, né, expressar o seu amor e realizar as curas necessárias. Então, quanto mais elevado um ambiente, quanto mais elevado espiritualmente um ambiente, mais ações no bem são realizadas, né, através das pessoas e através dos espíritos que lá estão. Então é importante nós compreendermos que, apesar do impacto, né, que teve naqueles cultores das leis mosaicas, porque os escribas eles serviam as leis mosaicas, eles sofreram de qualquer forma um impacto, porque se eles não tivessem sofrido um impacto, né, nas palavras de Jesus, eles não teriam proferido aquelas perguntas. Então é oportuno nós observarmos que, da mesma forma que o doente se apoiou nos amigos para colocá-lo no caminho da cura, os escribas se apoiaram mutuamente para neutralizar o esforço de mudança suscitado pelas palavras do Cristo, preferindo continuar presos à interpretação literal dos ensinamentos da lei de Moisés. Não são aquelas pessoas renitentes, né, que não creem e acabam muitas vezes com seu pensamento negativo atrapalhando a realização do bem, tá? Então, continuando ainda dentro do evangelho. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então Jesus, que era mestre por excelência, ele leu com clareza o pensamento dos escribas. Por isso que ele lhes perguntou: por que arrazoais? Por que duvidais? Né? Por que estão com essas dúvidas em seus corações? Esse tipo de indagação pode perfeitamente nos ser encaminhada nos dias atuais. Se nós formos encorajados pelas tarefas de superação das nossas imperfeições, que são representadas nas expressivas oportunidades que nós recebemos da vida para nos melhorarmos espiritualmente, nós permitiremos que longos diálogos e deduções interfiram nessa tarefa. E revelamos, na verdade, que ainda nos encontramos presos a conceitos errados e a pontos de vista capazes de estiolarem as mais puras e esperançosas sementes de renovação. É a dúvida que muitas vezes nós deixamos assolar a nossa alma, tá? E isso significa um total desconhecimento dos mecanismos que regem as manifestações da lei de causa e efeito. Da mesma forma que nós vimos com os escribas, muitas vezes acontece conosco, né? Fazendo com que Jesus lhes perguntasse: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Nós já sabemos que a cura foi efetivada porque Jesus percebeu que o tempo de expiação da doença do paralítico tinha chegado ao fim. Jesus percebeu isso. Por isso que ele falou: estão perdoados os teus pecados. Ele nem esperou, nem examinou, né? Ele sabia, tá? Isso indica também que as causas geradoras da paralisia deixaram de existir a partir daquele momento em que a expiação também havia chegado ao seu término. Então, as verdades espíritas, elas nos orientam que nada acontece por acaso. E que aquele axioma, né, que governa a nossa existência, todo efeito tem uma causa geradora. Tá? Então, foi um momento assim que Jesus aproveitou realmente para nos trazer essa lição renovadora, né,
onde nós teríamos condições de compreender que Jesus conhece o nosso íntimo, né? E que ele é capaz, sim, né, de curar, tá? Então, outra parte do evangelho, a última partezinha do nosso evangelho, em que ele fala assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, ou tipo, nunca tínhamos visto isso, tá? Então, nesse caso, meus amigos, é importante nós recordarmos que antes do enfermo ser colocado à frente de Jesus, ele se encontrava paralítico, deitado, preso num leito. Agora, porém, após a cura operada pelo mestre, a situação já é outra. Então, nós vemos o beneficiário andando, isto é, empreendendo a caminhada em direção ao seu glorioso porvir. Olha só, ele recebeu um benefício, ele recebeu uma cura, né? Agora ele poderia realmente dar um novo sentido à sua existência, não é verdade? Ele poderia ir em direção de mais virtudes, de desenvolver mais virtudes. Nós vemos também a manifestação de um dos mais sublimes mecanismos de reparação da justiça divina, o perdão. Porque a primeira coisa que Jesus fez foi dizer a ele: estão perdoados os teus pecados. Então, a paralisia, ela simboliza ao mesmo tempo o auto-perdão, que é a expiação aceita e a busca para remediá-la, diferente dos escribas, que permaneceram na paralisia, né, dos seus interesses imediatistas, e perdão de Deus, que é a chance de reparação dos erros em uma nova experiência reencarnatória. Então, o perdão e a misericórdia divinos, em sua sublimidade, não tiram da criatura o mérito da própria reabilitação, mas se revelam como fator de aprendizado, os quais, registrados na memória do espírito, servirão de base para suas novas conquistas evolutivas. Então, esse paralítico, ele tinha consciência de que ele havia errado, né? E que ele já havia sofrido o suficiente na reparação dos seus erros, por isso que ele foi em busca da cura. Porque ele estava renovado. E ele foi em busca da cura e ele mereceu a cura. Tá? Então, é importante a gente analisar sobre esse ponto de vista. Então, para que nós possamos saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, essa é uma frase, né? Porque tá no início do versículo, tá? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, essa é uma frase que determina a importância de nós estarmos conscientes, para que saibais, de ser o Cristo, o guia e o modelo da humanidade terrestre. Então, Jesus, como fala na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele é o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. E conhecedor das deficiências do homem, o mestre visita o orbe das sombras. Ele olha para nós somos sombras. Nós ainda não estamos purificados, né? E ele desce de sua culminância espiritual, sem medir esforços e sacrifícios, aporta no campo do aprendizado terrestre para que nós saibamos, para que saibais, a extensão da grandeza e da misericórdia do Criador. E sabemos também que Jesus é o diretor e construtor do planeta Terra, identificado como Filho do Homem.
Então, ele vem nos revelar a lei do amor. E ele mostra também que, como guia e modelo, o Filho do Homem é o que está à frente, é a imagem representativa da espécie humana do futuro. É o que nós podemos aspirar na Terra, é ser como Jesus. Porque ele tem conhecimento e identificação com Deus, e isso é o que nós pretendemos atingir e sentir, né, pela humanidade. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Foi isso que Jesus veio nos mostrar, que nós só precisamos pacificar o nosso coração para vermos a Deus. Então, é digna de nota a frase: aí a ti te digo, levanta-te. A despeito dessa citação evangélica revelar um comando de ordem pessoal e dirigido na ocasião ao paralítico, ela também nos atinge. A ti te digo, levanta-te. Jesus se dirigiu diretamente ao paralítico, firmando o propósito de conduzi-lo a um processo de análise mais profunda e que, perpassando os séculos, são captados por nossos olhos e por nossos ouvidos. Então, aí está a autoridade do mestre, né? Que se evidenciou na palavra e no exemplo. E esta é a fórmula que nós devemos aplicar em todo o nosso processo de melhoria espiritual. Quando Jesus determina, inclusive, para o paralítico, né? Toma o teu leito e vai para a tua casa. É uma expressão, essa expressão tem uma orientação segura, como se ele dissesse ao doente: aproveita o instrumento de expiação que a reencarnação te concedeu, aqui simbolicamente representado pelo leito, e continua no teu progresso espiritual, vai para a tua casa. Então, meus amados, tem dois fatos aqui nessa lição que eles merecem ser destacados, né? Então, o primeiro diz respeito à cura do paralítico, manifestada na afirmativa do levantou-se, tomando logo o leito e saiu em presença de todos. O segundo está relacionado à admiração que a cura provocou em todos que estavam presentes. Então, a atitude do enfermo, que após ouvir Jesus, se levantou, pegou o leito e saiu, revela o processo educativo estabelecido pela evolução quando o aprendizado é efetivo, ouvir Jesus. Existe a indicação de que a lição, expiação ou provação não só foi aprendida, como também impulsionou a pessoa a partir para novas conquistas, levantou-se. Então, a postura do enfermo de Cafarnaum mostra igualmente que Jesus o deixou livre para agir por si mesmo, conferindo-lhe a disposição de caminhar e conduzir consigo um instrumento de provação, que era o seu leito, onde ele havia se recolhido por algum tempo. Tá? Então, é preciso que nós recordemos aqui que a gente já está falando, né? Então, onde ele houve toda, aqui nós já estamos vivenciando, né, o Evangelho, tá? Já estamos experimentando esse momento oportuno para colocar em prática na nossa vida. Então, a admiração de todos indica que, de certa forma, a multidão que cercava Jesus aprendeu alguma coisa. E o ensino verdadeiro sempre provoca este tipo de reação. Apesar de que o nível de aprendizado é variável, porque em uns causará apenas admiração propriamente dita, ou em outros provocará reflexão, e noutros, finalmente, vai resultar em transformação espiritual. Qual desses três nós queremos ser? Aqueles que vão ficar admirados com a cura efetivada? Aqueles que vão ficar reflexivos? Ou aqueles que vão trabalhar, vivenciar, se modificar?
De qualquer forma, a lição fundamentada no bem, ela deixa marcas eternas e, por provocar admiração, se transforma em um exemplo. Nunca tal vimos, foi o que eles disseram, que pode ser seguidos por todos nós no momento oportuno. Tudo tem o seu tempo debaixo dos céus, mas o nosso tempo já chegou, tá? Então essa era a lição, né, que nós queríamos passar para vocês. Maravilhosa, uma lição extremamente renovadora, né? Que vem nos trazer esse consolo, essa certeza de que a vida, em todas as suas nuances, está nos preparando para nos tornarmos seres melhores. Porque hoje nós estamos tendo a alegria de revivermos os ensinamentos de Jesus, de podermos hoje, sim, compreendida a lição, colocá-la em prática no nosso dia a dia. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos possibilite, né, esse aprendizado em todos os momentos de nossa vida. Vamos agradecer? Então, vamos lá, meus amados. Então, mais uma vez, vamos unir os nossos pensamentos. Depois de lição tão renovadora, simples na sua essência, mas complexa no seu aprendizado, nós nos curvamos diante da tua grandeza, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por confiares a nossa memória milenar, a certeza de que todos nós podemos, nesta vida mesmo, nos transformarmos espiritualmente. Não queremos mais ser paralíticos mentais, Senhor. Aqueles que se deixam envolver pela dor e se acomodam nela. Queremos agir como o paralítico de Cafarnaum. E através da nossa fé buscarmos uma forma de chegarmos até Ti. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos verdadeiramente o nosso próximo, para que possamos estabelecer relacionamentos pessoais que nos possibilitem essa cooperação. Que possamos contar com nossos amigos, Senhor, cultivados na essência do amor, para que junto conosco eles nos levem até Ti. Envolva-nos, Senhor, abençoe-nos, ajude-nos a nos libertarmos desta ignorância que nos mantém paralisados diante das dores da vida. Muito obrigada, Jesus, por esta lição. Muito obrigada, Senhor, por estares conosco aqui e agora. E com essa certeza, nós nos curvamos diante do Teu amor. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, meus amados. Que a paz do Senhor lhes abençoe, lhes fortaleça e que possamos estar novamente juntos. E todas as observações do chat, nós haveremos de responder, de comentar, e eu convido vocês a visitarem depois, né, essa publicação para poderem se familiarizar com as nossas respostas, tá bom? Grande beijo a todos, fiquem com Deus e muito obrigada. Que assim seja.